Bem-vindo ao meu canal do YouTube! Você vai encontrar diariamente vídeos sobre temas relevantes, específicos, correção de questão de prova, tanto aqui no meu canal, como no meu canal em conjunto com a professora Cláudia Barros, chamado de Penal com Elas. E eu queria que você ativasse aí as notificações do canal, se inscreve aqui no canal, assim, marca o sininho, para que você possa receber no seu e-mail as notificações dos vídeos que a gente vai postar diariamente. Então, todo dia você tem aí um encontro comigo de 10 a 20 minutinhos para tratar de um tema importante do processo penal, ou com a professora Cláudia Barros para tratar de um tema importante sobre direito penal, com correção de questões, etc. Além disso, gente, curte aqui o canal e acompanha, porque a gente está criando um projeto muito legal, tenho certeza que você vai achar fantástico, e eu quero que você seja avisado desse nosso projeto, que eu acho que vai fazer a diferença na sua preparação, seja para concurso público, para a UAB, enfim. Eu estou aqui direitinho por você, com você, e aguardando que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, ok? Mas o tema de hoje, gente, é, na verdade, a execução provisória da pena e o início da contagem, da prescrição da pretensão executória. Mas, Ana, você não dá aula de processo penal? Sim, eu dou aula de processo penal. Mas você sabia que eu também dou aula de prescrição? E olha que eu gosto muito de dar aula de prescrição, viu? Tenho até um curso específico sobre isso. Mas não é sobre esse curso que a gente vai falar, não. O que eu quero falar com você, na verdade, é a influência de se admitir ou não a execução provisória da pena no início da contagem da prescrição da pretensão executória. Reparem que o Código de Processo Penal, ele é de 1941. Na redação original do Código de Processo Penal, é isso que eu quero que você alerte, a redação lá de 1941, havia possibilidade do indivíduo ser preso em razão da sentença. Dali, exatamente, era que surgia a ideia da execução provisória da pena. Um indivíduo que estava sendo preso, depois de ter sido condenado na primeira instância, de ter sido já definido um quantum de pena para ele, dele ser preso para iniciar o cumprimento dessa pena, mesmo antes do trânsito em julgado. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele é anterior à Constituição de 88, e a redação originária, né, trazia aí essa informação. O problema é que quando surgiu a Constituição de 88, a Constituição passou a definir que o réu é presumidamente inocente ou presumidamente não culpado. Ou seja, o que você tem lá no artigo 5º da Constituição é: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O problema, gente, é que o Código Penal, ele foi elaborado na sua parte geral, a parte geral do Código Penal é do ano de 1984, portanto anterior à Constituição de 88. Então, quando surgiu lá a parte geral nova do Código Penal? O Código de Processo Penal permitia a execução provisória da pena. O artigo 112 do CP, do Código Penal, estabeleceu que o início da contagem da prescrição da pretensão executória ocorreria com o trânsito em julgado para a acusação. Ana, peraí, como é isso? Vamos lá. Vamos imaginar que você tem uma sentença de primeiro grau na qual o réu foi condenado. E aí o réu foi condenado na sentença de primeira instância e, lógico, se a condenação já aconteceu, provavelmente o MP não recorre. O MP não recorreu, o Código Penal, artigo 112, inciso 1º, estabelece que a partir do momento em que transita em julgado para a acusação, inicia a contagem
da prescrição da pretensão executória. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagine que o nosso réu tenha recebido uma pena na sentença condenatória de primeiro grau, que ele tenha recebido uma pena de 2 anos e 3 meses. Essa foi a condenação dele, 2 anos e 3 meses. Gente, um réu condenado a uma pena de 2 anos e 3 meses, esta pena prescreveria em 8 anos. Então, de acordo com o Código Penal, na redação do 112.1, o que você tem é o seguinte: se o MP não recorre dessa condenação, o Estado teria, a partir do vencimento do prazo do recurso que o MP não interpôs, ou seja, precluso o prazo para o MP recorrer, começaria a fluir aí um prazo de 8 anos para o Estado capturar esse indivíduo, colocar esse indivíduo na carceragem para que ele inicie o cumprimento da sua pena. 8 anos parece muito tempo, só que, vamos raciocinar, o MP não recorreu, mas o réu foi condenado. Provavelmente, a defesa vai apelar da decisão. Aí a defesa apela, depois a defesa, se for o caso, né, se for hipótese de embargos infringentes de nulidade, vai também usar desse recurso. Depois vai provavelmente entrar com recurso especial, recurso extraordinário. E até que ocorra o trânsito em julgado definitivo, gente, olha, sinceramente, na brincadeira já se passaram aí uns 6 anos, se não for mais. Talvez 8, talvez 10. Mas fato é que o Código Penal, ele dizia isso, que o início da contagem ele diz isso, o início da contagem da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação. Bom, mas esse raciocínio é anterior à Constituição. Quando surge a Constituição de 88, veja, doutrina e jurisprudência começam a ter um novo olhar sobre a discussão sobre a execução provisória da pena. Porque se com a Constituição de 88 o indivíduo passa a ser considerado inocente até o trânsito em julgado da sentença, até o trânsito definitivo, quando não couber mais recurso por parte de ninguém. Então, surge a preocupação, como é que eu vou pegar alguém que é presumidamente inocente e que não tem ainda uma condenação definitiva contra ele, para cumprir uma pena, nesse momento, antecipada? Bom, e aí, no ano de 2009, o Supremo Tribunal Federal passou a entender, 2009, que não era possível impor a alguém inocente ou presumidamente inocente o cumprimento de uma pena provisória. Então, no ano de 2009, o Supremo vedou a figura da execução provisória da pena. E aí, realmente, para iniciar o cumprimento da pena, nós teríamos que aguardar o trânsito em julgado definitivo, ou seja, o esgotamento e julgamento de todas as possibilidades de recursos, ainda que por parte da defesa. O que começou a acontecer de lá para cá? Começou a acontecer o seguinte: como o Estado não podia capturar esse indivíduo e colocar ele na carceragem para cumprir a pena, só ia poder fazer isso depois do trânsito em julgado definitivo, depois do julgamento de todos os recursos. O que começou a acontecer foi que aquele artigo 112.1 começou a fazer com que ocorresse a prescrição da pretensão executória antes mesmo do trânsito em julgado final. Quando isso aconteceu, veja, começou o Supremo Tribunal Federal a reavaliar a questão. E aí, no ano de 2015, o Supremo reconheceu a repercussão geral sobre a discussão do início da contagem da prescrição da pretensão executória. Então, o que foi colocado em xeque nesse agravo em recurso extraordinário, no qual o Supremo reconheceu a repercussão geral, foi esse artigo 112 que diz assim: no caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Isso aqui, gente, é a prescrição da pretensão executória, ou seja, o réu já foi condenado, quanto tempo tem o Estado para capturar esse indivíduo e colocar ele na carceragem para iniciar o cumprimento da pena? E aí, veja, o artigo 112 disse o seguinte, que eu vou analisar a contagem desse prazo a partir do dia que transita em julgado para a acusação.
Olha só. Bom, então, novamente, vamos imaginar essa hipótese. O réu foi condenado a 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses, o Estado teria 8 anos para capturar esse réu e colocar ele na carceragem para iniciar o cumprimento dessa pena. Beleza. Então, 8 anos. Só que aí o MP não recorreu, esse prazo de 8 anos começa a fluir, a defesa entrou com a apelação demorou 2, 3 anos para ser julgada. Aí, depois da apelação, entrou com os embargos. Gente, tudo recurso que a lei prevê. Tem nada de errado em recorrer, não. A defesa tem mais é que fazer isso, é o papel dela. Bom, entrou com recurso de embargos, acabou, julgou. Aí pegou, entrou com recurso especial, recurso extraordinário. Os recursos foram admitidos. Gente, um recurso especial vai demorar uns 4, 5 anos para ser julgado. Um recurso extraordinário, mais 4 a 5 anos para ser julgado. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no dia em que o Estado pôde cumprir a pena do cara, já estava prescrito. Então, o Supremo pegou e reconheceu, num agravo regimental, a repercussão geral sobre isso. Esse agravo aqui, ó, é o agravo 848107. Esse agravo regimental, ele ainda não foi julgado, foi reconhecida a repercussão geral do tema. E ele vai a julgamento no dia 22 de abril de 2020, ok? Então, ó, julgamento, então, sessão de julgamento, na verdade não é sessão de julgamento, né? Vai, previsão, né? Previsão de julgamento para o dia 22 de abril de 2020. Então, mas pelo menos por enquanto, o Supremo chegou nessa decisão aqui da repercussão geral e disse o seguinte, que é necessário pegar esse artigo 112, inciso 1º do Código Penal, e adequar esse dispositivo, ou seja, dar a ele uma interpretação de acordo com a presunção de inocência. Que interpretação é essa? E depois dessa decisão, nós temos outras duas no mesmo sentido. Se o Estado não pode colocar esse indivíduo para cumprir a pena antes do trânsito em julgado final, então também não tem como correr a prescrição da pretensão executória. E aí o Supremo passou a entender desse jeito, só que depois disso, o Supremo, em 2016, reconheceu que era possível a execução provisória da pena e, em 2019, voltou atrás e disse de novo que não é possível. Então, o que eu preciso que você entenda é que, se a execução provisória da pena não pode acontecer, porque o réu é presumidamente inocente, então também é razoável que não corra a prescrição da pretensão executória durante esse período. Provavelmente vai ser esta decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de abril, quer dizer, a previsão do início do julgamento, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas o que eu preciso que você se lembre é o seguinte, hoje, qual é o entendimento do Supremo hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, de que não cabe execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tem uma exceção no júri, que está lá no artigo 492 do CPP, que foi criado com o pacote anticrime. Mas, então, olha só, o réu não pode cumprir pena antes do trânsito em julgado definitivo. Então, também não tem por que correr a prescrição da pretensão executória, ok? Então, ela só vai começar a contar com o trânsito em julgado definitivo. O pacote anticrime fez uma alteração no artigo 116 do Código Penal. Então, com essa alteração do artigo 116 do Código Penal, me parece que a situação fica um pouco resolvida. O ideal era que o pacote anticrime tivesse inserido aqui uma coisa concreta, do tipo, a prescrição da pretensão executória não corre enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Mas o pacote anticrime não fez isso. Então, o que ele fez foi alterar o inciso 2 do artigo 116 e o inciso 3 e o inciso 4. Então, olha só o que diz o inciso 3. Ele diz assim, na pendência de embargos de declaração
ou de recursos aos tribunais superiores que tenham sido julgados inadmitidos, ou seja, que não foram admitidos, veja, não corre a prescrição. Então, é uma causa impeditiva. É como se o prazo prescricional, durante a tramitação daquele recurso especial, daquele recurso extraordinário, que forem inadmitidos, ele fica suspenso. Mas isso não resolve a situação. A gente precisa realmente que o Supremo decida o agravo, aquele agravo em recurso extraordinário que vai a julgamento 22 de abril, e mais do que isso, o ideal seria que o Congresso criasse uma alteração legislativa para regularizar o artigo 112, inciso 1º do Código Penal, porque senão fica ativismo judicial, o Supremo Tribunal Federal legislando o que não era o possível nem o razoável, né? Então, a gente precisava falar sobre isso, certo? Qualquer dúvida, você coloca aqui para mim, tá bom? Beijo! Novamente, curte aqui o vídeo, compartilha com os seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? E principalmente, acompanha o nosso canal, pede para ser notificado para que você saiba das novidades que a gente vai postando todos os dias, tá bom? Beijo!